Bom dia, irmãos. Que prazer e que alegria. Bom dia, irmãos. Agora sim. Que prazer e que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu estou muito feliz por estar na minha casa-mãe. Eu dizia ali atrás à Sofia: Sofia, tu estás na tua casa-mãe. Esta é a casa-mãe de todos os adventistas que cresceram e que vêm sábado após sábado a louvar ao Senhor neste espaço, nestas quatro paredes. E é aqui que nós nos sentimos em família, é aqui que nós nos sentimos em união, e é assim que o nosso Senhor Jesus fica feliz por nos ver sábado após sábado, todos juntos, felizes, alegres, em espírito de reverência, de união e de humildade para o louvarmos. E então eu convido a que toda a congregação se possa colocar de pé e vamos então cantar, louvar, iniciar os nossos serviços de sábado com o hino número 292, Onde Quer Que Seja. Joelhos, vamos orar. Pai nosso, estás nos céus, Pai. Obrigado por mais uma semana, Pai. Tu nos falaste ao coração, Pai, através de uma nova lição. E obrigado também porque ao final dessa semana, no teu dia de sábado, nos trazes mais uma vez à tua casa para refletirmos, Pai, todos juntos, sobre isso que estivemos a estudar. Pai, neste momento eu te quero pedir por quem nos vai falar agora a seguir, que tu realmente a possas inspirar e que através dela nos possas tocar o coração, Pai. Pai, neste momento lembro-me também dos jovens desta igreja, Pai, que estão longe, mas que no teu dia de sábado também de certeza estão em comunhão uns com os outros, a falar, a refletir sobre ti, Pai, e sobre o teu amor por nós, que tu também possas estar com eles. É isto que peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Agosto. Agosto é sempre um mês de partidas e de chegadas. Uns chegam e outros partem para férias. Mas é um mês em que nós naturalmente temos um outro ritmo, abrandamos um bocadinho. Os que normalmente tiram férias em agosto, porque há pessoas que não gostam de tirar férias em agosto. Eu conheço algumas. Mas é por excelência o mês em que nós vemos caras novas na igreja e com muito prazer as recebemos. Mas os que regressam têm alguma dificuldade em voltar a entrar nas rotinas do dia a dia. Às vezes não é muito fácil, não é? Nós vimos com os horários ainda um bocadinho trocados, com um relaxo normal das férias e típico das férias, e às vezes não é muito fácil voltarmos a entrar nas rotinas e transmitirmos isso aos nossos filhos. E quem tem crianças pequenas sabe que às vezes nem sempre é muito fácil, entre uma birra e outra, lá temos que tentar vencer o conselho que estamos a dar. E então, nesta reflexão breve que eu vou fazer sobre 5 minutos, eu vou falar sobre o não, que é uma palavra um bocadinho difícil de ouvir, é uma palavra difícil de dizer e é uma palavra difícil de aceitar. Todos concordamos com isto. Todos preferimos dizer sim e todos preferimos ouvir sim. E o não normalmente está conotado sempre com uma coisa negativa, não é? Porque é alguma coisa que não nos permite, ou porque não nos permitem fazer, no caso dos filhos, ou porque implica uma ausência. Normalmente, nem sempre, mas normalmente está relacionado com algo negativo. Porém, nós nas crianças, nós percebemos rapidamente que eles não gostamos nós adultos, para eles é muito mais difícil ainda, mas é importante nós dizermos não. Aliás, nós precisamos crescer, o ser humano precisa de crescer com balizas, com método, com regras, e a Bíblia também está cheia de exemplos de histórias bíblicas onde o Senhor disse não. Não, agora não é o momento. E porquê que eu trouxe isto? Porquê que eu decidi partilhar esta reflexão com os irmãos? Exatamente porque nós tivemos uns dias assim, num sítio à parte, em família, aos 3, e todos os irmãos sabem, quem tem crianças pequenas, eles passam por uma fase que pedem muito. Nós vamos a qualquer sítio e eles pedem. E nós temos que dizer não, 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 não. E depois, uma vez por entre outra, esse não é difícil de aceitar e lá vem uma birra. E nós temos que explicar o porquê de estarmos a dizer não. E eu vou partilhar uma história com os irmãos acerca do não e onde nós podemos refletir que os nãos podem ser positivos. Então, conta a história que eu encontrei é de uma menina que se chamava Ana. E ela era de uma família, portanto, ela frequentava uma escola cristã, mas os pais não eram cristãos, portanto, os pais não eram ateus. E ela tinha uma professora, uma excelente professora, que falava todos os dias, fazia reflexões e falava todos os dias acerca de Deus e contava histórias bíblicas. Portanto, e ela ouvia, certa vez ela ouviu falar sobre a oração e sobre as respostas que Deus dava às orações. E então ela compreendeu que Deus sempre respondia às orações, porque foi isso que a professora lhe ensinou. E ela questionava-se várias vezes, como alguém tão grande pode responder a todos os nossos pedidos? Ao anoitecer, ela pediu na família para começarem a fazer a oração. E pouco a pouco ela foi introduzindo essa rotina na sua família. A mãe aceitou, o pai era um bocadinho reticente em relação a esse pedido que a filha fazia, lá ia ouvindo, mas não gostava muito.
e queria até tirar essa ideia, essas ideias que a professora estava a colocar na cabeça da menina, queria tirar essas ideias da cabeça da menina e tentar mostrar-lhe de alguma forma que esse Deus que ela imaginava, que sempre respondia às suas orações, não existia. O tempo passou e um dia ela foi dar um passeio com o pai na Baixa da cidade e passou em frente a uma loja muito bonita para as crianças, uma loja cheia de brinquedos. E ela parou em frente à vitrine daquela loja e fez assim uma oração rapidamente. Oh, Senhor, eu queria tanto aquela boneca, é tão bonita, faz com que o meu papá me possa dar aquela boneca. E o papá, que estava ao lado, ouviu a oração. Ouviu a oração e disse assim, é agora o meu momento. Eu vou-lhe mostrar que Deus não existe. E então, eles partiram daquela loja e depois estavam a caminhar, já no regresso a casa, e o pai perguntou à menina e disse, então, estás a ver, eu não te dei a boneca, afinal esse Deus que tu acreditas não responde sempre às orações. E a menina disse-lhe assim, não papá, Deus respondeu, disse-me não. E eu aceitei, é porque não era o momento de tu me dares a boneca. E aquele pai ficou a refletir na pequenina reflexão daquela criança. E é uma história simples, mas que a nós, adultos, que temos a capacidade de raciocinar, também nem sempre é fácil aceitar as negações que nós vamos tendo na nossa vida. Porque nós estipulamos determinadas metas para nós os humanos. Determinamos determinadas metas para nós e quando as coisas não acontecem exatamente como nós temos planeado idilicamente, nós achamos que é um não. E não entendemos como ainda não é o momento. Portanto, o que eu gostava que nós pudéssemos abrir, para não ser eu a terminar esta reflexão, que pudéssemos abrir em Jeremias, no capítulo 29. Capítulo 29, versículo 11. E é um versículo muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte, pois eu sei os planos que tenho para vós, os planos que eu tenho para cada um de vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que hoje possamos refletir nesta meditação e possamos refletir também nos planos e compreender os desígnios de Deus para cada uma das nossas vidas, para a nossa vida. Um bom sábado para todos. Chegou o momento de passarmos à lição. Esta semana vai ser passada pela nossa irmã Sofia Reis, como a Silvia dizia há bocadinho, é uma filha desta igreja que partiu para uma nova igreja, a Igreja de Pedroso, e nós já como Escola Sabatina já há um tempo que a gostávamos de trazer cá. Mas ela é um membro ativo na sua igreja, as nossas agendas não têm sido compatíveis, mas finalmente Deus permitiu que a Sofia hoje estivesse aqui para poder nos passar a lição. Por isso vou pedir a todos os dinamizadores para fazerem as chamadas nas diferentes unidades de ação e então aí sim, no fim, então a Sofia tomará a palavra.
Bom dia a todos. Que maravilha e que alegria é poder estar aqui com os meus irmãos, com os meus amigos, com tantos que escolheram o dia de sábado para vir louvar ao Senhor. E isso mostra desde já alguma coisa. Nós quisemos obedecer. Obedecer à ordem que Deus nos deu de vir adorá-lo no seu santo dia de sábado. Por isso eu só pedia que durante os segundos fechássemos os olhos. Santo Deus, suplicamos que Tu venhas ficar conosco, que seja o Teu Santo Espírito que dirija os nossos pensamentos neste momento. No nome santo de Jesus. Amém. Então, onde quer que nós estejamos em Canelas, estejamos em Pedroso, estejamos em qualquer parte do mundo, é muito bom louvar ao Senhor no dia de sábado. E nós neste trimestre estamos a estudar o livro de Gálatas, o Evangelho em Gálatas. Quem escreveu esta carta àqueles que viviam na Galácia foi o apóstolo Paulo. E como todos nós sabemos, e como já temos vindo a estudar, o apóstolo Paulo era um homem de princípios, era um homem que não ficava calado perante as injustiças. Era um homem que percebeu na pele que realmente estava a seguir um caminho que não deveria seguir. Era um homem que pôs todas as suas forças naquilo que fazia, mas que percebeu, quando cegou, que estava a seguir um caminho que não era correto. E o que é que o apóstolo Paulo vai fazer por amor aos Gálatas? Ele vai escrever-lhes uma carta e ele vai dizer-lhes: por favor, não sigam por esse caminho. Vocês estão a seguir um caminho que não é o caminho correto. E a lição desta semana tem por título Prioridade da Promessa. Diz-nos que há alguma coisa que é prioridade na nossa vida, que deveria ser a prioridade na vida dos Gálatas, que deveria ser a prioridade na vida dos cristãos. A prioridade da promessa. Quem é que fez esta promessa? No tempo em que Paulo escreveu esta carta, o mundo estava a ser invadido por um pensamento com filosofias gregas. Havia muitos pensamentos pagãos, haviam deuses estranhos, e os fariseus daquela época, não só os fariseus, os saduceus, mas os estudiosos judeus, eles queriam que se voltasse às raízes. Eles queriam que as tradições judaicas viessem mais ao de cima. Até aí nada de mal. O que eles estavam a fazer era da forma errada. Eles estavam a esquecer-se da promessa. Eles estavam a esquecer-se do Senhor Jesus. E então o apóstolo Paulo, devidamente inspirado por Deus, ele vem dizer uma mensagem que não era muito fácil de ouvir, mas uma mensagem que era necessária. No verso áureo, parece que é um verso áureo um bocadinho mais complicado, mas não é. Diz: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Isto pode parecer um bocadinho confuso, mas nós vamos esmiuçar e vamos perceber que não há nada de confuso. Quando nós casamos, quando nós nos batizamos, quando nós vamos a tribunal, nós fazemos o quê? Uma promessa, um compromisso de que nós vamos assumir algumas coisas que nós temos que fazer. E nós fazemos essa promessa. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós falhamos. E nós podemos ver 4 tipos de promessas. Primeiro, prometer sem intenção de cumprir. Segundo, prometer com intenção de cumprir, mas não cumprir. Prometer sem intenção de cumprir, mas mudar e cumprir. Prometer com intenção de cumprir e, de facto, cumprir. Se nós pensarmos, nós estamos constantemente a fazer isto na nossa vida. Constantemente. Mas o objetivo é que nós possamos cumprir aquilo com que nós nos comprometemos. E o que é que Deus faz? Deus jamais
jamais é um violador de promessas. Jesus, Deus, cumpre aquilo que promete. Havia e ainda há, uns folhetos espetaculares, até umas bíblias específicas sobre promessas. Por favor, andem com isso. Sabem porquê? Porque o nosso equilíbrio mental, nós só podemos ser equilibrados mentalmente, só podemos ter a certeza de que nós podemos estar bem na nossa vida, que nós podemos ter paz, se nós confiarmos em Deus completamente. Senão, somos os mais desgraçados dos homens. Se aqui estamos e se não confiamos em Deus. E se por algum momento a descrença vier, peçamos a Deus que nos ensine a confiar nele. Não sei se vocês já ouviram falar do Andreas Lubitz. Lembram-se deste homem? Era um rapaz alemão com 27 anos. Sabem qual era a profissão dele? Ele era piloto. Então, no dia 24 de março de 2015, ele pilotou um avião com 150 pessoas. Como é que aquelas pessoas estavam? Confiantes de que iriam chegar ao sítio certo. É lógico que quando nós nos levantamos, pode sempre acontecer alguma coisa que nos impede de fazer aquilo que nós nos propomos. Mas nunca pela cabeça daquelas pessoas ocorreu que aquele piloto tivesse o objetivo de despenhar aquele avião nos Alpes. E foi isso mesmo que aconteceu. Aquele homem, piloto, comprometeu-se a levar aquelas pessoas em segurança até um determinado sítio. Mas aquele homem resolveu pôr fim à sua vida. Mas pior do que isso, ele pôs fim à vida de 150 pessoas que iam com ele. Sabem uma coisa? Nós às vezes não somos melhores do que o Andreas. Porque às vezes nós estamos a prometer sem intenção de cumprir. E é essa a diferença que nós devemos fazer entre nós e com Deus. É por isso que nós precisamos tanto de Deus. É por isso que nós precisamos tanto de nos agarrar às suas promessas. Porque Deus não falha. E eu sei que todos nós temos intenção de prometer e cumprir. A promessa que nós fizemos aqui no dia do batismo foi a melhor promessa que eu fiz na minha vida. Foi o melhor desejo que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Já falhei com todas aquelas coisas que eu disse aqui, sim. Infelizmente já. Mas Deus pede-me para diariamente eu confiar nele e procurá-lo para que as suas promessas sejam efetivas na minha vida. Então, o que é que estava a acontecer mais especificamente aqui no livro de Gálatas? Aqueles fariseus, saduceus e outros muitos estudiosos, eles o que é que estavam a dizer? Que a salvação vinha pela lei. Vocês já estudaram isso aqui há tempos atrás. Mas Paulo vem dizer que a salvação é pela graça. Em primeiro lugar, a salvação é pela graça. Pela promessa que Deus nos fez. Pela promessa que Deus fez em primeiro lugar, não a Abraão, como nós podemos pensar. Mas desde que criou o homem. Lá no Éden, Deus prometeu que sempre estaria com eles. Na nossa vida, nós devemos evitar sempre os extremos. E o que é que estava a acontecer naquele tempo? Havia o extremo do legalismo. Achavam que deveriam ser salvos pela lei. O que é que está a acontecer também no nosso dia? Também pode acontecer isso. Cair-se no extremo do legalismo, mas também podemos cair no extremo do liberalismo. Acharmos que não. A lei ficou por ali, está muito quietinha, nós afinal somos salvos pela graça. E à medida que eu estudava, este problema é bem maior do que aquilo que nós podemos pensar. Há tanta gente, há tantas religiões que dizem não, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, nós estamos sempre salvos pelo sacrifício de Jesus. Mas vamos abrir a promessa que Deus faz a Abraão. Vamos abrir em Gênesis 17, por favor. Gênesis 17. Logo no início, Deus é o início da promessa e Deus faz muitas promessas.
Mas Deus diz, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Vamos ficar por aqui. O que é que Deus diz no versículo 1? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu tenho uma promessa espetacular para ti, Abraão. Eu tenho uma promessa para ti e para a tua descendência. Eu tenho uma promessa para ti, não só para a tua descendência, para os que são teus descendentes diretos, mas Deus faz uma promessa a cada um de vocês. Mas eu posso recusar. Eu posso recusar essa promessa que Deus me faz. Durante muito tempo, quando eu era mais nova, pensava sempre, era tão bom que eu tivesse assim um tio que eu não conheço de lado nenhum e às vezes, pensamentos de criança, por favor, olhem, se acontecesse alguma coisa àquele tio, ele deixava-me tudo e ele ficava muito rica. Já todos, às vezes, quando veem, olha, se eu recebesse aquela herança, e hoje em dia às vezes as pessoas pensam, parece que as pessoas mudam, são uma coisa antes de receber uma herança e são outra depois de receber uma herança. Parece que há sempre aqui um jogo de interesses. O que é que acontece com Deus? Deus faz um acordo com Abraão, mas não é um acordo como um casamento normal, como nós vemos. Não há aqui uma troca de interesses. A tradução bíblica que faz para acordo diz-nos que é a tradução sinteké, um acordo, como que se houvesse algo a receber um do outro. Mas não é essa a tradução que faz na Bíblia. A tradução para acordo, quando Deus, ou para a aliança, firmarei a minha aliança. Uma aliança é óbvio que envolve duas pessoas, mas a tradução quer dizer diateké, que estava traduzido como testamento. Deus diz, eu tenho algo para ti, mas a única coisa que tens a fazer é aceitar. A única coisa que tens a fazer, tu aqui, eu deixo-te um testamento. A única coisa que tens a fazer é aceitar. E o que é que faz Abraão? Versículo 3. Então, Abraão caiu sobre o seu rosto. O que é que quer dizer isto? Humildade. Abraão foi humilde e Abraão aceitou esta promessa que Deus lhe faz. Temos aqui três versículos de Gálatas 3:18. São um bocadinho compridos, mas é importante nós lermos. Irmãos, eu não mexi em nada. Pronto, eu vou ler. Está em Gálatas 3:15-18. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando a muitos, mas como de um só. De quem era o descendente que Abraão estava a falar? Era apenas de Isaac? Não está a aparecer ali, é no terceiro, mas pronto, podem ver pela Bíblia. E a teu descendente, quem era este descendente? Cristo. É óbvio que Isaac foi pai aos 99 anos, já sabem, ele foi pai depois aos 100, mas que grande alegria ter um filho. Mas Deus não se estava a referir apenas àquela limitação que nós temos, àquela ao filho, a Isaac. Mas Deus estava-se a referir, e Paulo vai referir-se a Cristo. E a teu descendente que é Cristo. E digo isto, ao testamento que anteriormente foi confirmado a Deus, a lei que veio 430 anos depois, que lei é que foi esta que veio 430 anos depois de ter sido dada a Abraão? Os 10 mandamentos que foi dados a Moisés, que, entre parênteses, que era por esta lei, por estes 10 mandamentos que eles achavam que deveriam só ser salvos, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Pois, se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas, pela promessa,
a deu gratuitamente a Abraão, acima de qualquer lei, que é a lei de Deus. Em primeiro lugar, o que é que veio? A promessa. Quando Abraão recebeu a promessa, o que é que ele tinha à sua volta? Ele tinha a voz de Deus e depois disso, imaginem-se, agora vocês, meio da noite, a ver as estrelas, quando aparentemente, o que é que ele teve? Ele teve que confiar em Deus, completamente. Bem antes de Abraão, Adão e Eva foram considerados pecadores, porque eles transgrediram a lei de Deus. Portanto, nós vemos que a lei não veio apenas no Sinai. A lei vem também, pois já tinha vindo antes. Os princípios morais sempre existiram. Lição de domingo, lei e fé. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mandamentos e fé, como é que andam? Andam de mãos dadas. Quem é que vai permanecer fiel até ao fim? É aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o quê? E a fé em Jesus. Andam de mãos dadas. Nós precisamos de confiar na promessa que foi feita a Abraão, na promessa que já foi feita muito tempo antes a Eva, mas nós temos que confiar, mas, consequentemente, nós temos que obedecer. Sabem, não é difícil, não é fácil nós obedecermos e parece que a obediência está unida ao amor. Não é fácil, porque nós com crianças, nós percebemos muitas vezes que obedecer é uma coisa difícil, porque a maioria das vezes vai contra aquilo que nós queremos fazer. Mas sabem, é muito maior a recompensa de quando nós obedecemos. A felicidade é muito maior do que quando nós obedecemos. Ontem, em casa, o Caleb disse assim: eu às vezes sinto um peso tão grande aqui no meu coração, porque eu sei que disse uma mentira e enquanto eu não digo a verdade, eu não fico bem, mamã. E eu, pois, ainda bem que tu sentes isso. Porquê que achas que tu sentes isso? Porque Deus pôs no teu coração. Enquanto nós não pedimos a Deus, se nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, se nós muitas vezes rejeitamos a promessa e obedecer aos mandamentos de Deus, Ele deixa de nos poder falar. Qual o exemplo de Jesus em relação aos mandamentos? Não é esta. O que é que Jesus diz em João 5, 46 e 47? Pois, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Qual é que foi o exemplo de Jesus? Jesus veio anular a lei? Jesus veio fazer aquilo que aparentemente todos diziam para ele não fazer? Se lerem nas primeiras, o capítulo que está no Desejar Todas as Nações sobre a vida de Jesus, vocês vão perceber a luta que Jesus teve. A luta que Jesus teve durante toda a sua vida. O título é Dias de Luta. E Jesus diz: mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque também havia naquele tempo já quem pusesse de lado os mandamentos que tinham sido dados a Moisés. Vamos passar a Paulo. O que é que diz Paulo? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não houver, eu não sei que estou a transgredir. Porque eu não conheceria a concupiscência se não dissesse, não cobiçarás. Se nós não educarmos as crianças, elas não vão saber. Se elas forem livres de fazer aquilo que elas quiserem, elas vão sempre achar que estão a fazer de forma certa. Acontece o mesmo connosco.
nós precisamos de ser humildes e perceber que nós precisamos de estudar, que nós precisamos da orientação do Senhor Jesus, que nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Paulo tem autoridade para falar sobre este assunto. O que é que ele diz em Romanos? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Uma coisa aqui está estranha. Ele foi o mais famoso dos fariseus. E ele diz, eu vivia sem lei? Sim. Mas vindo o mandamento, vamos pôr em letra maiúscula. Ele diz, eu guardava a lei, mas não tinha Jesus. Vindo o maior... Qual é o primeiro dos mandamentos? Ele não estava. Porque depois Jesus diz, amarás o teu próximo. E era isso que ele não estava a fazer. Reviveu o pecado. Paulo diz, eu na minha falta, na minha iniquidade, na minha pobreza, eu percebi que nada era. E eu morri. Eu morri para mim mesmo, é o que Paulo diz. Eu morri para mim mesmo porque eu percebi que eu guardava a lei, mas que era uma lei vazia, de que nada valia. E em Romanos 7,12, logo à frente, e assim, eu queria que todos lêssemos em conjunto 7,12. Vamos sentir a mesma coisa que Paulo sentiu ao escrever. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porquê é que nós rejeitamos aquilo que é bom? Aquilo que é bom para a nossa vida. Quantas vezes nós sabemos o que é bom para os nossos filhos? Nós sabemos o que é bom para as crianças e eles rejeitam. Quantas vezes Deus nos está a dizer, segue aquele caminho, não tenhas essa atitude. Isso não é bom para ti. E nós, não. Eu prefiro seguir aquilo que eu acho que é o melhor. Propósito da lei, na lição de terça-feira. A lição de terça-feira faz-nos o propósito da lei. Porque diz assim em Gálatas 3,19, foi acrescentada por causa de transgressões. Quando vemos aqui, foi acrescentada, Paulo não está a dizer que a lei mudou, ou que acrescentou alguma coisa a ela, àquela lei que tinha sido dada dos 10 mandamentos, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos por mão do mediador. Nós tínhamos muito que sempre dizer, mas como já viram, eu estou a andar um bocadinho mais célere. Então, ela foi acrescentada porquê? O que é que tinha acontecido ao povo de Deus antes de estar no cativeiro? Diz-nos a irmã Ellen White que os antediluvianos eram 20 vezes mais sábios do que nos nossos dias. Então, antes de entrarem no cativeiro, a lei que tinha sido dada logo no início no Éden, a Adão e Eva, reparem que eu não estou aqui a ver Deus a dizer a Adão e Eva, olha, não cobiçarás, não matarás. Infelizmente, depois vemos o que é que aconteceu com Caim. Mas Deus não lhe está a dizer isso. Porquê? Porque a lei lhes era intrínseca, fazia parte deles. E a irmã Ellen White diz-nos que naquele tempo eles decoravam tudo, eles sabiam tudo. Por isso é que depois, quando eles estiveram no cativeiro, durante todos aqueles anos, eles ficaram com pena de si próprios, porque eles eram escravos. Coitadinhos. Eu não estou sequer a imaginar aquilo pelo que os meus irmãos passaram lá, porque são meus irmãos, porque são filhos do mesmo Deus. Eu não estou sequer a imaginar, porque é muito pior do que aquilo que eu alguma vez imaginarei. Mas ficaram com pena de si próprios. Acharam que, como eram escravos, deveriam agora, se calhar, esqueceram-se. Esqueceram-se. E não é porque eles fossem menos inteligentes. Eles esqueceram-se. Foi por isso que, quando saíram, que no Êxodo foi preciso Deus dar a lei escrita em tábuas de pedra, para que percebessem nos caminhos que estavam a andar, as influências que tinham tido, porque eles já pareciam mais egípcios do que israelitas. Queriam tanto servir a Deus, mas estavam a fazê-lo também de maneira errada.
Por isso é que a lei foi dada. E há aqui um detalhe muito interessante. Quando Deus dá a lei a Moisés, diz a Bíblia que foi com trovões, com os trovões de Deus, para que quem estivesse cá em baixo pudesse ver, ou pudesse sentir pelo menos o que estava a acontecer lá em cima. Foi importante Deus dar desta forma. E aqui há esta distinção. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fê-la diretamente, oralmente. Por isso é que é a prioridade da promessa. E depois Deus deu os mandamentos, apesar de que eles já tinham sido dados, é importante nós sabermos isto, já fazia parte das pessoas, neste momento agora foram dados e escritos em tábuas de pedra, para que eles não mais esquecessem, porque estavam habituados a tantos anos estar com os egípcios, a ver deuses de tábua, deuses de pedra, que Deus achou por bem que a lei fosse escrita também na pedra, para que jamais se esquecessem. Ainda aqui, propósito da lei. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Jesus tivesse vindo anular a lei, Jesus não precisaria de ter vindo morrer por nós. Sabem porquê? Porque ele a teria anulado no céu. Reparem, se Jesus anulasse, ou então há quem diga, e isto é real, que a lei foi crucificada com Jesus na cruz. Mas Jesus não muda, Deus não muda. Qual era o interesse de Jesus cumprir a lei enquanto viveu, morrer na cruz e depois então, quando Jesus ressuscitasse, a lei ficaria anulada? Perdoem-me, mas isto não é Deus. Deus não se anula. A lição fala-nos do Sr. William Hendrick. Ele compara a lei a quê? A uma lupa. Eu achei tão interessante esta comparação. Sabem porquê? Imaginemos que a lei é realmente esta lupa. E eu lembrei-me que nós, durante a semana, estamos a levar um vizinho meu, ele chama-se Joaquim, orem por ele nas vossas casas, porque é um rapaz que tem já passar por alguns problemas graves. Este rapaz é cego. E um dia, nós paramos ao lado de casa dele para levá-lo, o Filipe saiu, foi buscá-lo, pô-lo no carro, e ele chegou ao carro e disse assim, foi para uma reunião de oração, e agora o pôr do sol é mais tarde, e ele disse assim dentro do carro, boa noite, e depois acrescentou, boa noite. É que eu nem sei se é boa noite, se é boa tarde, parece que agora fica escuro mais tarde, mas sabem, para mim é sempre de noite. Nós temos a oportunidade de andar na luz, não precisa de ser sempre de noite. Nós temos que aproveitar o dia, temos que aproveitar a bênção que a Igreja Adventista nos dá de estudarmos. E se não gostam assim tanto de ler, ou se não gostam, façam um esforço. Deus promete que vos vai ajudar. Nós devemos continuar a estudar e a perseverar. Porque se um dia falhamos, no outro dia Deus vai levantar-nos, se nós quisermos. Então a lei é comparada a uma lupa. E qual é o problema da lupa? A lupa para que é que serve? Para ampliar, exatamente. A lupa tem algum problema? O problema não está na lupa. O problema pode estar em mim que não quero usar a lupa. O problema pode estar na forma como eu leio, mas o problema nunca está na lupa. A lupa está aqui para me ajudar, para me conduzir, para me auxiliar. Outra coisa, esta lupa pode mostrar-me que eu tenho aqui, esta folha está toda suja e eu não consigo ver só com a ajuda da lupa. A lupa vai limpar a sujidade que está na folha? Não. A lupa não pode limpar. A lei não pode limpar. A lei não pode salvar.
Jesus sim pode salvar. Por isso a superioridade da promessa. Veio, porém, a lei, Romanos 5:20, para que a ofensa abundasse. É verdade, se eu tenho aqui lixo, a lupa vai mostrar que eu tenho muito mais lixo do que aquilo que eu pensava. Mas o que é que a lupa também me vai mostrar? Mas onde o pecado abundou, onde havia tanto lixo, Jesus é a água que pode limpar. Ele vai nos mostrar isso. A duração da lei. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus preceitos e os meus mandamentos. Vemos aqui, a lei, a duração da lei é por todo sempre. Ela não tem um espaço de tempo. Vemos eu coloquei aqui estes 2 versículos propositadamente. Está em Gênesis e está em Apocalipse. Queria que lêssemos novamente este versículo em conjunto. O que tendes, retende-o até que eu venha. Por favor. O que tendes, retende-o até que eu venha. A lei que vocês tendes, por favor, retende-a. Não deixeis que elas escapem por entre as mãos. Porque as promessas de Deus não são promessas feitas na areia, como as promessas que nós fazemos. As promessas de Deus são eternas. Deus não quer de maneira nenhuma que nós nos esqueçamos daquilo que Ele nos promete e daquilo que Ele nos está a mostrar. Obediência é vital para que nós nos mantenhamos a salvo. Obediência é vital para que nós não nos afundemos. Eu não sei nadar. Se eu não tiver uma boia de salvamento, eu certamente vou me afundar. E eu não quero afundar. Já aqui alguém viu alguém no desespero de se afundar? Ou já alguém passou por isso? Já alguém passou pelo desespero de se estar a afundar? Não estar a conseguir respirar? É muito pior se nós rejeitamos as promessas de Deus. A nossa vida não vai ter sentido algum. Quando nos vier uma doença, quando nos vier um problema, nós vamos sufocar. Mas a promessa que Deus faz é de que estará connosco. As promessas de Deus são reais. Assim como Ele prometeu a Abraão que estaria com ele, Ele vai estar convosco. Como último versículo, eu gostaria que, por favor, nós lêssemos Salmos 48. Porque uma coisa deleitosa é uma coisa que nos dá prazer. Aceitar a promessa de Deus na nossa vida é a única coisa que nos pode dar prazer. Verdadeiro. E eu não queria só que nós passássemos a ser todos desconfiados uns dos outros. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós confiemos em Deus e que o nosso olhar esteja posto em Deus, assim como esteve o olhar de Abraão, como esteve o olhar de Moisés, como esteve o olhar de Paulo. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Deleito-me em obedecer-te. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Agradecemos à Ana, ao Zé e ao André por este magnífico hino que nos trouxeram, que depois da lição que acabámos de ouvir e de ouvir falar nas promessas que Deus nos faz, este hino de certeza que nos fez refletir naquilo que nós queremos para a nossa vida. Agradecemos também à Sofia pela lição que nos trouxe até nós. E sobre a mesa temos uma oferta de 20 euros para o que for necessário, em 20 euros que na semana passada foram colocados no cestinho dos aniversários sem designação. Que Deus possa abençoar estas ofertas, assim como os seus doadores. E para terminarmos a Escola Sabina desta manhã, convido todos a se levantarem para juntos cantarmos o hino 290, Jesus, sempre te amo. Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos porque tu jamais nos deixas sós. Porque tu, Senhor, estás conosco desde o momento que fomos formados. Tu queres estar conosco, Senhor, nessa festa maravilhosa que tu estás a preparar no céu. Que seja o nosso desejo dizer-te sim a cada momento. Porque quando tu dizes não, Senhor, é para o nosso bem. Ensina-nos a compreender isso, Senhor. Ensina-nos a ser obedientes a Ti e a não querer mais ser rebeldes. Toma as nossas vidas, toma o nosso coração e ensina-nos, Senhor, a querer estar contigo, a querer estar com todos estes irmãos. E eu te suplico uma bênção para esta igreja, onde quer que nós estejamos, que possa ser sempre o nosso objetivo chegar ao céu. No nome santo de Jesus. Amém.